Meus irmãos, eu sempre escutava as pregações na igreja, sempre ouvia os pregadores falando, você tem que ser fiel a Deus, você tem que obedecer a Deus. Hoje em dia, quando você escuta assim, seja fiel a Deus, isso é sinônimo de que você está dando dízimo. Quando fala assim, seja fiel, aí é que você está dando dízimo. Se você é fiel, é porque você dá o dízimo. Mas aí há necessidade de ler a Escritura, a Bíblia Sagrada. Por isso que existe uma grande necessidade de que a gente entre no conhecimento. Ser fiel a Deus, meus irmãos, ser obediente à sua palavra, aos seus mandamentos, é conhecer a vontade de Deus. Primeiro você precisa saber o que é que você precisa obedecer. Obedecer a Deus, quando um exemplo é dito na igreja, você tem que se obedecer a Deus. Tá, mas eu tenho que obedecer o quê? Porque só se fala palavras pela metade. Seja obediente, mas nunca fala obediente ao quê? Fuja do pecado, mas também não fala o que é o pecado. Então a gente tem que ser um pouquinho mais claro para as pessoas, para que elas entendam o que tem que fazer. Porque a mente da gente, ela tapeia muita gente. Se você dá más informações, ela processa diferente. Mas aí o que, que acontece? Muitas vezes não é dito que tem que ser feito, porque às vezes existe talvez até um medo de perder membro na igreja. Mas não estamos aqui nesse momento para falar sobre isso. Queria falar com vocês a respeito de algumas coisas que nós devemos fazer para obedecer a Deus. E se você quer realmente conhecer os mandamentos de Deus, comece lendo o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Queria falar sobre alguns pontos que a gente tem que ser fiel a esses mandamentos de Cristo. Mateus capítulo 5, um dos pontos é esse, versículo 21. Jesus ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Aqui Jesus estava mostrando o que estava na lei e o que ele estava ensinando a partir daquele momento. Então, é fundamental que a gente ensine o que Cristo ensinou. Não é o terno que vai mudar a sua vida, o cabelo comprido, a saia. Não. O que vai mudar a sua vida é você ser obediente aos mandamentos de Deus. Versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Jesus aqui estava dizendo o quê? Nos mandamentos está escrito: não matarás. Eu estou dizendo a vocês: não odeiem os seus, não odeiem os seus irmãos. Não se encolerize contra o seu irmão, porque você será réu de juízo. E se chamar o seu irmão de raca ou de louco, será réu de sinédrio. E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus aqui estava ensinando a seguinte coisa: não quero que você se fique com raiva, com ira do seu irmão, do seu colega de igreja, o seu irmão. No caso é irmão, não seria colega, né? Irmão em Cristo. Não se ire contra ele, não fique com raiva dele. Então, Jesus aqui ele já deixou um mandamento, que é para ser obedecido. A gente não deve sentir raiva, mágoa no coração. Tanto que mais para frente ele vai falar: se você vier trazer a sua oferta, e se tiver alguma coisa contra o seu irmão, se reconcilie com ele primeiro. E depois vem e sacrifica, faz sua oferta, né? Outra coisa, concilia-te depressa com o teu adversário, versículo 25. Enquanto está com ele a caminho, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e você seja encerrado na prisão. Se conciliar com o teu adversário significa o seguinte: não use de vingança. Um exemplo, você está lá na tua firma que você trabalha, lá o seu colega de trabalho, ele te fez um desaforo, alguma coisa, se reconcilia com ele, não fique brigado com ele, fazendo birra, picuinha, tentando piorar a situação. Deus ele não gosta disso, de negócio de vingança.
Deus ele gosta que as pessoas se reconciliem. Ah, mas foi ele que me fez um desaforo. Mas você é cristão, às vezes ele não é. E você tem que chegar e se reconciliar com ele. Porque um dia até essa pessoa pode te acusar. E olha só, você se achar culpa em ti, o juiz é Deus. E Deus ele não quer achar culpa em nós. Ele quer que a gente venha ter paz no coração com todos. Nunca guardar mágoa, nem raiva e nem vingança. E isso não é ensinado na igreja. Isso que eu fico triste. Porque essas palavras que eu estou dizendo a vocês, está na Bíblia. E não é pregado nas igrejas. Mas vamos lá. Olha outro ponto. O versículo 27. Ouvisto o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso é mandamento, irmão. Não cometer adultério é mandamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Jesus chega até a dizer que se o teu olho te faz escandalizar, arranca ele, para que você entre no céu. Quantos crentes eu já ouvi falar: ah, Luiz, dá uma olhadinha, não tem nada não, não arranca pedaço. Que é isso? Jesus ele está dizendo aqui o seguinte: não é para você ficar cobiçando mulher nenhuma não, se você já é casado. Se você é solteiro e está procurando uma namorada, procura uma namorada. Não passe sua vida olhando mulheres não, ou mulheres dos outros, ou para você que é mulher. Não cobice homem nenhum se você já é casada. Jesus mesmo ele disse isso. Ó, eu tô dizendo que na lei está escrito, não é para cometer adultério, mas eu também vou dizer outra coisa. Não é para vocês ficar cobiçando, não, ficar olhando, desejando. E tem crente, muito crente envolvido até em pornografia. Eles ficam vendo a pornografia, ficam vendo aquela porcaria lá, ficam desejando. É por isso que eu falo, meus irmãos, é fundamental a leitura da Bíblia, é ela que vai libertar a gente. Então, esses são os mandamentos. Quando você ouvir dentro da igreja alguém pregando, obedeça a Deus, seja fiel a Deus, é para você ser fiel a essas palavras aqui, ó. Guarda os seus olhos, guarda o seu coração para não se irar contra o seu próximo. Não seja vingativo. Ó outra aqui, ó. Também, o versículo 31, também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Isso aí estava lá na lei de Moisés. Olha lá, o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição ou adultério, faz com que ela cometa adultério. E aí, quem casar com a repudiada, comete adultério. E aí vai ser uma vida de adultério. Quer dizer, o homem que casou com a sua mulher e se separa dela, a não ser, e ele se separa dela por qualquer outro motivo que não seja por causa de adultério, ele está cometendo adultério. E aí vai viver uma vida em pecado, porque ele se separou, porque não é projeto de Deus que o homem se separe. Ah, mas aí eu não estou mais contente no meu casamento, porque eu não gosto mais da pessoa que eu casei. Meus irmãos, lá em Malaquias capítulo 2, Deus ele mostra para o povo, para as pessoas, o amor que ele tem ao casamento. Deus ele fica muito feliz com a união conjugal. Então, veja bem com quem você vai casar, para depois você não querer se separar. O casamento ele é uma bênção de Deus. Procure amar essa pessoa que você casou. Fazendo isso, você vai estar sendo obediente a Deus. Ah, mas está muito difícil para mim. Se esforce. Se esforce para que você consiga amar essa pessoa que você casou. Ela não comete adultério. Ela é uma pessoa boa para você. Se esforce para continuar casado com essa pessoa. Isso é cumprir os mandamentos de Deus. Por isso que quando Jesus começou a pregar, muitas pessoas saíram, abandonaram ele. Tanto que os discípulos disseram: olha lá, Senhor, eles estão indo embora. Aí Jesus disse: mas vocês querem ir também? Pode ir. Eles falaram: não, vou ficar com o Senhor, porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Por que isso não é pregado nas igrejas? Porque isso aqui não vai atrair pessoas. Muitas pessoas só vai atrair quem realmente quer ir para o céu. Só vai atrair os verdadeiros adoradores. Vamos lá. 37.
Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Isso aqui foi Jesus que falou, meu irmão. Foi Jesus que falou. Tem crente, irmãos, que mente tanto que quando o diabo olha para ele e fala: se eu sou o pai da mentira, esse aí é o avô. Porque o homem mente, mas a mulher mente demais. Tome cuidado, meus irmãos, com a mentira. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Se você pegou R$ 50 emprestado e falou: ó, segunda-feira eu te dou, devolva esse dinheiro na segunda-feira. Ah, mas eu tô sem o dinheiro, a pessoa lá vai esperar. Não faça isso, não. Você deu a sua palavra. A palavra de um crente, ela tem que ter força, tem que ter credibilidade. Por isso que o evangelho está escandalizado. Porque muitos cristãos dão mau exemplo. Pega dinheiro emprestado, não paga. Compra coisa fiado, não paga. Aí o ímpio olha e fala para ser crente igual a esse aí, Deus me livre. Então, meus irmãos, é isso. Ser fiel a Deus é obediente a essa palavra aqui. Ó, versículo 42. Eu tô calmo, tá, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. É porque quando você fala de uma mensagem dessa, vê no contexto atual, a gente fica um pouquinho indignado, né? Mas que Deus comece a iluminar essa geração e que os futuros pastores comecem a pregar essa palavra para as pessoas, para que o mundo ele venha ver luz na gente e glorifique a Deus. 42. Dá a quem te pedir e não desvies daquele que te peça emprestado. O que Jesus está dizendo aqui? Seja uma pessoa liberal. O que é isso? Uma pessoa, aqui um exemplo, você está lá tomando café numa padaria, chega uma pessoa, você está vendo que ela está numa situação de rua e fala: paga um café para mim, paga um pão com manteiga, um bolinho para mim. Ser liberal é isso, é você chegar e falar: não, tá bom. Você vai lá, você compra aquilo, dá a quem te pede. Dá a quem te pede. Ajude aquele que está precisando. Ajude aquela pessoa que está precisando. Jesus ele pede que a gente seja benevolente com as pessoas. Sabe? Aí você está vendo aquela pessoa está vindo na sua direção. Você sabe que ela está precisando de ajuda. Aí você vai atravessar a rua. Deus ele não se agrada dessas coisas. Então a gente tem que praticar a bondade e a benevolência com as pessoas. Olha aqui outro ponto aqui, ó. O capítulo 6. Bom, tem mais coisa no capítulo 5, mas vamos... Não, no capítulo 5 ainda, ó. Versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que demais vocês fazem? Não fazem assim os publicanos também? Sede vós, pois, perfeitos, como é o vosso Pai que está no céu. A saudação era uma coisa muito exigida por eles. Eles queriam, quando chegavam no lugar, eles tinham que se saudar, se cumprimentar, né, se abraçar. E os publicanos, eles faziam o quê? Só saudavam só os seus amigos. Só os amigos deles, né? As outras pessoas, eles desprezavam, faziam de conta que não estava nem vendo. Aí Jesus, ele fala assim, né? Se saudade unicamente só os irmãos da igreja, a paz do Senhor, meu irmão. Aí quando chega lá na rua, lá, às vezes vê uma pessoa maltrapilho, ou às vezes vê uma pessoa que não é cristão, você não cumprimenta ela, você não fala com ela. Aí ele fala assim, os publicanos não fazem isso também? Mas vocês têm que ser perfeitos. A sua justiça tem que sobrepor a dos publicanos. Então vocês têm que ser diferentes. Tem que cumprimentar. Viu uma pessoa maltrapilho, bom dia. Viu uma pessoa trabalhando, aquelas pessoas que trabalham, né, na prefeitura, trabalham na rua, seja o coletor, o gari, qualquer pessoa, bom dia, tudo bem com vocês? Deus abençoe o dia de vocês. Você viu uma pessoa que ela não é cristão, você fala assim, bom dia, tudo bem, boa tarde. Então, meus irmãos, saudai as pessoas, sejam diferentes. Não seja aquele crente santarrão. A gente temos
que cumprir essas palavras. Olha que eu só estou só no capítulo 5, hein, meus irmãos? Já deu 14 minutos de vídeo, indo para 15. E só no capítulo 5 você fala, nossa, tem todo esse conteúdo, mas ainda tem o 7, tem o capítulo 7, né? O Sermão da Montanha, ele termina no capítulo 7. Bom, agora só o último aqui para encerrar esse vídeo. Ele vai ficar um pouco longo, mas é um vídeo abençoado, abençoador e libertador. O capítulo 6, do versículo 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Olha lá, mas quando você der a sua esmola, não as faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas da sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Meus irmãos, isso aqui é mandamento, sabia? É mandamento de Deus. Vocês já pararam para perceber quão ruim é quando uma pessoa te ajuda e depois ela sai falando para as pessoas: ah lá, ele só conseguiu porque eu ajudei, ele só trabalha aqui porque eu coloquei ele aqui, ó, aquela hoje se deu bem porque ela morou na minha casa tanto tempo. Irmão, não é muito ruim isso? Quando as pessoas fazem isso? Jesus está nos ensinando a seguinte coisa: faça o bem às pessoas, mas não fique falando que você fez o bem. Porque tem pessoas que querem se gloriar daquilo. Elas querem mérito. Já viu aquelas pessoas que vão fazer obra social na rua com a câmera? Ficam filmando, né? Para que as pessoas vejam o que elas estão fazendo. Mas Jesus está ensinando: faça o bem às pessoas, mas não fique contando para as pessoas. Por quê? Para as outras pessoas. Não queira se gloriar. Quem vai te dar o galardão, a recompensa, é Deus. Então, faça suas esmolas, faça o bem às pessoas, mas não fique contando isso em público para que as pessoas venham te aplaudir. Não faça isso. Então, meus irmãos, eu vou voltar com outros vídeos aqui a respeito da continuação do capítulo 6. Porque esse conteúdo é o que Deus quer de mim e de você. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando falarem para você, seja obediente a Deus, é obediente a essas coisas que você acabou de ouvir nesse vídeo. Então, meus irmãos, muito cuidado. Porque Deus, ele quer que a gente seja fiel aos mandamentos dele. Então, busquemos a Deus. Em oração, a pedir a Deus: Deus, me ajude a obedecer a tua palavra, porque ela não é pesada. E no final se resume tudo no que, irmãos? No amor ao próximo e no amor a Deus. Porque a relação interpessoal, Deus ele valoriza isso, que você se dê bem no meio da sua sociedade e seja luz e faça o bem às pessoas lá. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.